Olá, meu irmão, minha irmã. Estamos juntos novamente para o nosso Evangelho do dia. Hoje, dia 29 de agosto, né? Hoje nós estamos celebrando a memória do martírio de São João Batista. Uma festa bonita, uma memória bonita da igreja. E com você eu quero meditar o Evangelho. Não esquece de dar o seu joinha aí, né? Para você nos ajudar para que o nosso canal possa crescer. Compartilhe também o Evangelho do dia para que muitas outras pessoas tenham a oportunidade de ter contato com a palavra de Deus, né? E meditar a palavra de Deus. Então, hoje nós vamos meditar o Evangelho de São Marcos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão? Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era um homem justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais, os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e também aos seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, o degolou na prisão e trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, meditarmos, né, sobre o martírio, né, de São João Batista, nós somos convidados a refletir sobre o testemunho de um homem que viveu e morreu pela verdade. Então, João Batista, ele é um exemplo de fidelidade a Deus. É um profeta que não se calou diante do pecado e que enfrentou a morte com coragem. Então, João Batista, ele não era uma pessoa comum, né? Ele foi escolhido por Deus para preparar o caminho do Senhor, né? Para chamar o povo ao arrependimento. E também ele foi chamado para anunciar a chegada do Messias. Mas é claro, acima de tudo, João foi um homem de muita coragem. Ele não hesitou em denunciar o comportamento imoral de Herodes. Herodes, ele havia se casado com Herodíades, que era esposa do seu próprio irmão. E João sabia que falar, né, a verdade teria consequências, mas ele não se intimidou. Ele colocou a vontade de Deus acima do seu próprio conforto e também da sua segurança. Agora, quantas vezes em nossa própria vida nós evitamos falar a verdade por medo de represálias? João Batista, ao contrário, nos ensina que a verdade deve ser proclamada, e mesmo que isso nos leve a enfrentar dificuldades, porque ser cristão é seguir o exemplo de João Batista, é ter a coragem de defender o que é justo e verdadeiro, mesmo quando isso não é conveniente. Então, a coragem de João Batista custou-lhe a prisão e depois a morte. Então, Herodes mandou prendê-lo e, devido à manipulação de Herodíades, ele acabou sendo decapitado. Então, essa história pode parecer assim um tanto trágica, mas para João, é claro que foi uma vitória. Ele permaneceu fiel até o fim, e sua morte, claro que não foi em vão. Pelo contrário, foi um testemunho de que a verdade de Deus vale mais do que qualquer coisa nesse mundo.
Então o martírio de João Batista nos leva a refletirmos sobre a nossa própria fidelidade a Deus. Estamos dispostos a seguir Jesus a qualquer custo? Ou será que a gente prefere a segurança e o conforto desse mundo? João hoje nos mostra que o verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que não tem medo de perder sua vida terrena para ganhar a vida eterna. Então, celebrar a memória de São João Batista é também celebrar a fidelidade de um homem que amou a Deus acima de tudo. Então, o seu exemplo nos convida a sermos firmes na nossa fé, a não cedermos às pressões deste mundo, a não comprometermos nossos valores. Então, João Batista, ele viveu uma vida de santidade e coragem, e a sua morte é um testemunho do poder transformador da verdade de Deus. Então, que a memória do martírio, de São João Batista possa inspirar em nós uma renovada coragem e também um amor profundo pela verdade. Então, que nós possamos seguir seu exemplo, vivendo de maneira assim justa e fiel, mesmo quando enfrentarmos perseguições ou desafios. Então, que a vida de João Batista ela possa nos encorajar a sermos profetas nos dias de hoje, nos nossos tempos, e sermos testemunhas vivas do amor e da verdade de Deus, para que, como Ele, nós possamos um dia receber a coroa da vida eterna. E agora, quero deixar a minha bênção para você, para o seu dia, para a sua casa, para a sua família. E não esqueça de dar o seu joinha aí embaixo e também de compartilhar este evangelho. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.